Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 1º de junho de 2021, continuando a respeito desse sério assunto sobre o fungo negro, o fungo branco e o fungo amarelo, como já mencionei aqui em 2 vídeos anteriores, na tentativa de trazer mais informações para vocês, né, de fazer um afunilamento relacionado a esse fungo negro e os outros 2 fungos. Eu achei essa informação aqui no Olhar Digital, publicada hoje, fazem mais ou menos umas 3 horas que esse material foi publicado. Eu vou deixar o link aí na descrição porque eu vou fazer um resumo, né? Como vocês podem ver, foi noticiado aqui que o Brasil já tem 29 casos da doença, né, desse fungo negro em 2021. Eu vou ler só um trecho, tá? Como eu disse para vocês, vou fazer um resumo. Essa doença é classificada por alguns médicos como um pesadelo dentro da pandemia, né? Isso é notável, porque ela está agravando mais, ela está potencializando todo esse caos que o coronavírus está trazendo para o mundo, né? Como se não fosse o coronavírus, os hospitais lotados aí por conta dessa doença, vem nessa fragilidade das pessoas, porque é exatamente assim que esses fungos agem, tá? E na mesma condição climática, aqui nessa matéria, diz que o Brasil tem o mesmo aspecto, né? Tem os mesmos aspectos, as mesmas características que os locais infectados, né? Os estados infectados com esse fungo negro na Índia e os outros também. O Brasil possui algumas regiões com as mesmas características que a Índia possui, certo? Então o fato dessa doença se espalhar para o Brasil não está descartada, tá? Como já mencionei no vídeo anterior, tem a condição da religião, né? A baixa qualidade sanitária que as pessoas vivem na Índia, mas a questão econômica aqui no Brasil está fazendo também com que as pessoas passem a procurar comida em lixo, comer comida vencida, comer comida estragada, comer frutos com mofo, né? Esse fungo vem através de mofo. E esse fungo, ele tem vários países, inclusive aqui no Brasil. Só que esse fungo, ele é oportunista, porque ele age em cima da baixa imunidade das pessoas, exatamente em cima da condição, né, de adoentado que as pessoas estão passando dentro dos hospitais ou dentro das suas casas também, né, com a imunidade baixa por conta do coronavírus. Ou a pessoa está sendo tratada, né, semanas, meses, e aí a pessoa termina o tratamento, mas o sistema imunológico da pessoa está fragilizado. E aí entra a condição climática ou entra a condição financeira, né? Algumas outras condições também que vai proporcionar que esse fungo entre na pessoa. O fungo negro, o fungo branco, que é muito pior que o fungo negro, e também o fungo amarelo, que é tão grave quanto o branco. Não estou minimizando aqui a situação do fungo negro, tá? Porque é uma doença também grave e ela pode afetar até o cérebro. Então essa doença, classificada por alguns médicos como um pesadelo dentro da pandemia, o fungo negro, mucormicose, vem numa crescente exponencial na Índia, tendo atingido quase 9.000 pacientes com Covid-19. Com Covid-19 no país. Popularmente chamada de fungo negro, a doença mata mais de 50% dos acometidos. Aqui no Brasil já foram notificados 29 casos somente nos primeiros 5 meses de 2021. Em todo o ano passado, de acordo com as informações do Ministério da Saúde e a BBC News, foram 36 registros. Agora, esses registros
não significam que eles podem estarem associados a essa situação, tá? A Covid-19. Mas o fato é que em 2021, nos primeiros 5 meses, 29 casos foram registrados, tá? Então eu citei aí no vídeo anterior um caso recente que está sendo investigado lá em Santa Catarina e o outro também que eu mencionei que foi lá no Uruguai. É claro, é evidente que essa doença ela não é tão contagiosa assim, ela não vai se espalhar, né? Lembram do vídeo anterior que eu fiz aí uma situação com duas situações com a mesma alternativa? Será que essa doença vai se espalhar para o Brasil? É claro que não, certo? Mas qual que é a gravidade dessa doença? Ela vai potencializar, ela vai agravar a situação dos hospitais. Ou seja, quem ficar doente, as novas pessoas que ficarem doentes por conta do coronavírus, se isso aumentar aqui no Brasil, como já existe essa situação infelizmente na Índia, a situação vai ficar extremamente caótica. Consegue imaginar a situação? Além das pessoas estarem se tratando, que não é uma situação assim rápida, tem pessoas que ficam 3 meses se tratando no hospital, e aí vem essa situação do fungo negro, tendo a possibilidade também aqui no Brasil, das pessoas ficarem doentes, adoentadas com o fungo branco, com o fungo amarelo. Então, só para finalizar, eu vou pegar o finalzinho da reportagem aqui, só para mostrar isso que eu estou mencionando para vocês, tá? Como acontece a infecção pelos fungos causadores da mucormicose, o fungo negro? Em pessoas hospitalizadas, geralmente os fungos podem ser aspirados naturalmente por elas mesmas ou entrar pelos tubos e catéteres que ficam ligados nas veias. Outra forma de acesso é o intestino. Como os fungos colonizam boa parte do sistema digestivo junto com as bactérias, eles podem aproveitar um desequilíbrio na microbiota causada pelo uso de antibióticos, por exemplo, para se estabelecer por ali ou até mesmo invadir a circulação sanguínea. No caso da mucormicose, o fungo costuma entrar pelo nariz e logo adentrar os vasos sanguíneos do rosto, criando manchas escuras por onde passa. É onde vem o apelido fungo negro. Numa situação normal, o próprio sistema imunológico pode conseguir lidar com esses avanços fúngicos e evitar agravamentos. Mas, sempre nessas situações aparece o mas. Em um momento de fragilidade causado pela pandemia, esse mecanismo natural de defesa pode não agir tão bem, permitindo que esses seres danosos causem grandes estragos. Ok, pessoal? Então é uma doença que ela não vai se espalhar pelo mundo todo, porque para que isso aconteça, vários países precisam ter as mesmas condições climáticas que o Brasil, que a Índia. Mas aqui no Brasil essa doença pode aumentar, como vocês estão vendo aí, 29 casos, essa doença pode aumentar e o que preocupa é o agravamento, a expansão junto com o coronavírus e potencializar as situações de doentes nos hospitais. Isso realmente preocupa, Então, pessoal, diante do que alguns especialistas estão dizendo, essa doença ela não tem condições de se espalhar para o mundo, tá? Até mesmo porque esses fungos eles agem em cima de uma condição climática, como a Índia, como o Brasil, outros países tropicais que estabeleçam condições necessárias para a sobrevivência desses fungos. Vai se espalhar para o Brasil? Bom, isso depende. Eu não vou torcer para o improvável, só que diante disso a gente também não pode ficar de braços cruzados e fingir que isso talvez não venha a ser uma possibilidade perigosa para o país, para os hospitais e agravar a situação de combate à pandemia do coronavírus. Então é importante ficar atento sim a essa história de fungo negro e pode acontecer também aí futuramente
registros de fungo branco e de fungo amarelo, tal como está sendo registrado na Índia, porque o Brasil ele possui em si as mesmas características climáticas que a Índia possui, né, em vários locais aqui do nosso território. Beleza? Então eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.